Alfredo Oscar Fernandes. Fé, obediência e o custo de uma verdade temporária. Se você gosta do tema, já se inscreva e deixe seu like para ajudar no crescimento do canal. Assista até o final. Em 1982, na Argentina, um jovem de 19 anos chamado Alfredo Oscar Fernandes morreu enquanto estava sob custódia militar. Ele não havia cometido violência, não havia roubado, não havia conspirado contra o Estado. Seu crime foi obedecer. Obedecer a uma diretriz religiosa que afirmava que, sob nenhuma circunstância, ele poderia aceitar qualquer forma de serviço militar, nem mesmo um serviço civil alternativo. Alfredo recusou vestir o uniforme, recusou servir, recusou qualquer concessão, porque acreditava que Deus exigia isso dele. Antes de ser preso, Alfredo escreveu uma carta simples e curta à família. Nunca quis escrever uma carta como esta, mas as circunstâncias tornaram isso necessário. Agradeceu aos pais pelo apoio moral e deixou claro que sabia o que estava por vir. Ele aceitou o destino que acreditava ser inevitável. Alfredo não sobreviveu à prisão. Morreu acreditando com absoluta certeza que estava fazendo exatamente o que Deus esperava dele. Morreu confiando que os homens que lhe deram essa orientação falavam em nome do próprio Jeová. Morreu fiel. 14 anos depois, em 1996, a mesma organização religiosa que exigira esse sacrifício anunciou uma mudança profunda. O serviço civil alternativo deixava de ser proibido e passava a ser uma questão de consciência pessoal. Nenhum jovem precisaria mais ir para a prisão por esse motivo. Se Alfredo tivesse nascido apenas uma década depois, poderia ter aceitado uma alternativa ao serviço militar, cumprido sua obrigação legal e voltado para casa. Ele estaria vivo. Décadas mais tarde, já em 2025, essa mesma organização publicou o livro Walk Courageously with God. Caminhe corajosamente com Deus. Nele, a história de Alfredo é apresentada como exemplo de fé e coragem. Seu rosto é mostrado a jovens testemunhas ao redor do mundo como modelo de verdadeira devoção. O livro, porém, omite um detalhe essencial. A regra pela qual Alfredo morreu foi posteriormente considerada desnecessária. O que antes era apresentado como exigência absoluta de Deus tornou-se, anos depois, mera opção de consciência individual. Essa é a história de Alfredo Oscar Fernandes. Mas é também a história de uma regra que custou vidas, e da pergunta que raramente é feita: quem é responsável pelas mortes causadas por uma verdade que depois se revelou temporária? A Argentina sob a ditadura. Para entender o que aconteceu com Alfredo, é preciso compreender o contexto histórico em que ele viveu. Em 1976, uma junta militar tomou o poder na Argentina. O que se seguiu foi um dos períodos mais sombrios da história latino-americana, a chamada Guerra Suja. O regime iniciou uma campanha sistemática de terrorismo de Estado contra qualquer pessoa considerada subversiva. Estima-se que cerca de 30 mil pessoas tenham desaparecido. Muitas foram sequestradas de casa, do trabalho ou da escola, torturadas em centros clandestinos de detenção e jamais vistas novamente. O regime era profundamente nacionalista e exigia lealdade absoluta. Qualquer dissidência era tratada como traição. Para jovens homens, havia uma obrigação inegociável: o serviço militar obrigatório. Recusar-se não significava apenas enfrentar sanções administrativas, mas cair nas mãos de um sistema que normalizara tortura e assassinato. Nesse cenário, as testemunhas de Jeová enfrentaram uma situação particularmente perigosa. Em 1976, o mesmo ano do golpe militar, o governo argentino baniu formalmente todas as suas atividades. Salões do reino foram fechados, reuniões passaram à clandestinidade, crianças que se recusavam a saudar a bandeira eram expulsas das escolas. Ser testemunha de Jeová naquele período significava, por definição, ser visto como inimigo do Estado. Para os jovens testemunhas convocados ao serviço militar, a situação era insustentável. A ditadura exigia obediência total. A doutrina religiosa exigia recusa total. A doutrina da recusa absoluta. A liderança das testemunhas de Jeová, conhecida como corpo governante, havia desenvolvido uma posição rígida sobre o serviço militar.
Não bastava recusar portar armas ou participar de combate. Segundo o ensino oficial, uma testemunha fiel precisava recusar qualquer forma de serviço associada ao sistema militar, inclusive alternativas civis oferecidas pelo Estado. Essa posição era apresentada como teológica. Uma edição de 1951 da revista A Sentinela afirmava que, por não fazerem parte deste mundo governado por sistemas políticos, as testemunhas se opunham conscientemente a servir em qualquer estabelecimento militar ou em qualquer arranjo civil que substitua o serviço militar. O argumento era simples e absoluto. Se o serviço civil era oferecido como substituto do serviço militar, aceitá-lo equivaleria a aceitar o próprio serviço militar. O substituto ocupava o lugar daquilo que substituía. Aceitá-lo significava comprometer a neutralidade cristã e tornar-se culpado de sangue perante Deus. Essa posição não era apresentada como sugestão nem como questão de consciência pessoal. Era uma exigência organizacional, imposta sob ameaça de desassociação, o rompimento total de laços familiares, sociais e espirituais. Para um jovem testemunha na Argentina, isso criava um dilema impossível. Obedecer ao Estado significava desobedecer a Deus. Obedecer à organização significava enfrentar a repressão de uma ditadura brutal. Alfredo e a escolha que não era escolha. Alfredo Oscar Fernandes tinha 18 ou 19 anos quando foi convocado. Ele foi criado acreditando que o corpo governante falava em nome de Deus. Foi ensinado que aceitar qualquer forma de serviço militar ou civil o tornaria culpado de sangue diante de Jeová. Também sabia que a recusa poderia custar sua liberdade ou sua vida. Ainda assim, recusou. Recusou vestir o uniforme. Recusou qualquer participação. Não era ingenuidade. Alfredo sabia exatamente o tipo de regime que estava desafiando, mas acreditava que Deus exigia isso dele e estava disposto a pagar o preço. Ele não foi enviado a uma prisão civil. Foi levado a instalações militares. Ali, jovens testemunhas foram submetidos à tortura física e psicológica para serem quebrados e forçados a obedecer. Oficiais não viam objeção de consciência, viam traição. Antes de ser levado, Alfredo escreveu à família. A carta não continha revolta nem medo, apenas aceitação. Em 1982, ele morreu sob custódia militar. Tinha 19 anos. Um padrão global de sofrimento. Alfredo não foi um caso isolado. Durante décadas, milhares de jovens testemunhas de Jeová ao redor do mundo foram presos por recusar tanto o serviço militar quanto o civil. Na Espanha franquista, centenas estiveram presos simultaneamente. Na Itália, pesquisas apontam quase 10.000 anos coletivos de encarceramento. Na Grécia, antes de 1997, centenas foram presos, alguns por mais de 3 anos. Na Coreia do Sul, Armênia e muitos outros países, jovens passaram anos atrás das grades por seguirem a mesma diretriz. O caso de Alfredo, porém, se destaca por um motivo específico. Ele enfrentou uma ditadura militar conhecida por tortura e assassinato. Ele não enfrentava apenas prisão, enfrentava um sistema que fazia pessoas desaparecerem. E enfrentou isso porque líderes religiosos, seguros em escritórios a milhares de quilômetros, afirmaram que Deus exigia essa recusa absoluta. A mudança de 1996. Em 1º de maio de 1996, a revista A Sentinela publicou um artigo que mudaria tudo. Pela primeira vez, afirmava-se que, se o Estado exigisse serviço civil alternativo sob a administração civil, o cristão deveria tomar sua própria decisão com base na consciência. Anciãos deveriam respeitar essa decisão e continuar considerando o irmão em boa posição espiritual. Após mais de 6 décadas de proibição absoluta, o serviço civil tornou-se uma questão de consciência pessoal. Não houve pedido de desculpas. Não houve reconhecimento de erro. A mudança foi apresentada como nova luz, um entendimento progressivo revelado por Deus com o tempo. Alfredo estava morto havia 14 anos, reescrevendo o sofrimento. Em 1998, outra edição da Sentinela afirmou que no passado, algumas testemunhas escolheram ser mais estritas e por isso sofreram mais do que outras.
A linguagem transferia a responsabilidade do sofrimento para os indivíduos, como se a recusa tivesse sido uma opção pessoal, não uma exigência imposta sob ameaça de exclusão total. Alfredo não escolheu ser estrito. Ele obedeceu. E agora não podia responder à narrativa que o colocava como autor do próprio sofrimento. O uso da memória. Décadas depois, Walk Courageously with God apresenta Alfredo como exemplo de coragem, mas omite que a regra pela qual morreu foi abandonada. Um jovem leitor em 2025 não saberia que hoje poderia fazer exatamente o oposto sem qualquer consequência espiritual. Esse padrão se repete em outros temas: sangue, desassociação, educação, carreira. O sofrimento passado é celebrado. As mudanças de política são silenciosamente esquecidas. A devoção de ontem inspira a obediência hoje, mesmo que as exigências já não sejam as mesmas. Coragem, autoridade e responsabilidade, Alfredo demonstrou um tipo de coragem: a disposição de sofrer por aquilo que acreditava ser a vontade de Deus. Mas existe outro tipo de coragem, raramente celebrado: a coragem de questionar, de assumir responsabilidade, de reconhecer erros que custaram vidas. Quando uma política causa mortes e depois é revertida sem reconhecimento, em qualquer outro contexto isso seria chamado de escândalo. Em organizações religiosas é chamado de nova luz. Os mortos não podem questionar, não podem pedir explicações. E assim, Alfredo se torna símbolo, não de uma falha institucional, mas de obediência exemplar. Talvez essa seja a lição mais dura de sua história. A coragem exigida hoje pode ser declarada desnecessária amanhã. Alfredo merecia mais do que isso. Merecia líderes que assumissem responsabilidade. Merecia que sua vida não fosse reduzida a ferramenta de inspiração seletiva. Ele merecia a verdade, e quem lê sua história hoje também merece. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe a informação. Até o próximo tema.